promover juízo. E algumas das coisas que Salomão relata aqui, algumas das coisas que a gente vê, elas causam indignação, né? Passam pelos nossos olhos, a relação do rei com seus súditos, as coisas injustas que acontecem, e nós precisamos, acima de tudo, colocar isso diante do Senhor. Quem aqui já sofreu injustiça? Quem aqui já foi enganado? Eu acredito que todos nós. Quem já cometeu injustiça? Todos nós. Então, quando nós pedimos o juízo de Deus, olha, observe, porque esse juízo que vai, ele pode vir. Então, que Deus trate de nós, né? Comece em nós, que essa palavra passe em nós, e que Deus nos ajude. Mas aqui nós temos, do verso 10 ao 13, né, o destino dos perversos, a verdadeira realidade, o que vai acontecer no tempo devido. Embora a injustiça leve alguns para a sepultura, e eles são até esquecidos, e pelo contrário, aqueles que praticam a injustiça são reconhecidos, são lembrados, são visitados em seu túmulo, são homenageados. O autor aqui, o professor, né, o mestre, ele diz, olha, não vai ficar assim não, porque a vida dos ímpios é como uma sombra que passa. Ele diz não fazer sentido o ímpio ser honrado após a sua morte, até ser visitado na sua sepultura, ser homenageado, né? E o justo não ser lembrado, sequer lembrado, ele foi esquecido, mas não perante o Senhor. Isso é muito claro nas Escrituras. Deus não se esquece do justo. Deus não se esquece daqueles que foi justificado, aquele que viveu pela fé. Deus não se esquece. E a gente precisa ter um encontro e buscar a paz nisso. Deus vai promover juízo no tempo certo. É claro que a gente espera ver o juízo no sentido de ver que aqueles que, né, promoveram a injustiça sejam penalizados. Mas o nosso Deus é um Deus de graça, não é? É um Deus de misericórdia, não é? Essa graça e misericórdia nos alcançou, não é? E Deus, tão quão foi longânimo, paciente e misericordioso com cada um de nós, Ele também é com o ímpio, esperando que o ímpio se converta, se entregue. Mas, pastor, tem gente que não vai. Eu também acho que tem gente que não vai. Sob o meu ponto de vista, pela fé que eu tenho, eu olho para algumas pessoas e falo, não tem jeito, ali é juízo mesmo, ali é maldade, ali é ruindade. Tem que morrer. Não é? Tem que morrer. Mas não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós, cabe ao justo juiz, aquele que está no trono. Ele vai promover juízo. E embora os homens vão falhar, porque a justiça falha, porque ela pode ser tendenciosa, depende de quem está sentado lá naquele trono, naquele lugar, no seu governo, e eles vão falhar, Deus não vai falhar. Porque a vida do homem é como uma sombra, vai passar. Nesse trecho, lemos que a questão da incerteza que envolve a vida humana, a injustiça e a nossa limitação quanto à sabedoria para compreender as coisas de Deus, precisam ser colocadas diante de Deus em humildade, buscando na palavra a resposta, a direção. Porque às vezes nos falta a sabedoria, nos falta a condição de olhar e compreender, e aí muitas coisas não fazem sentido. Eu já compartilhei algumas vezes com os irmãos, quando estava tendo aquele êxodo na Síria, a guerra na Síria que já dura muitos anos lá com o seu ditador, acho que é o Bashar al-Assad, e gente fugindo de barco, e eu vi uma criança, e ela ficou muito conhecida aquela história daquela criança que morreu, né, ou que morreu no mar, e o mar o levou até a praia, e ele ficou lá com o corpinho estendido na praia. Aquilo mexeu comigo, meus irmãos. Aquilo mexeu comigo, e a Mariana era bebezinha, e aí você se coloca no lugar, né? A empatia te faz, como seria? Eu vi aqueles pais carregando filhos por quilômetros. Aquilo mexe com a gente. Aquilo causa revolta na gente.
Por isso que eu evito hoje até ler algumas notícias, porque tem canal de televisão que você coloca e escorre sangue pela tela de tanta coisa ruim. E a gente fica até azedo, não fica? De ver tanta injustiça, tanta maldade, a gente precisa selecionar. Mas a essa época eu ficava resistindo. Vinha essa notícia, eu passava. Vinha essa notícia ali no Facebook, numa rede social, passava um canal, eu mudava de canal. Mas teve um dia que eu precisei encarar aquela imagem. E eu chorei copiosamente diante do Senhor e perguntei: como é que o Senhor aguenta? Como é que o Senhor suporta ver a maldade? Essa questão do mal, da injustiça, ela sempre foi tratada pelos personagens bíblicos. Sempre foi uma questão que mexeu com os personagens, com os homens de Deus no passado. Abacuque teve que lidar com isso. O seu escrito é baseado nisso. Deus, ele está gritando por justiça e parece que nada acontece. Mas Deus responde. Ele coloca mais uma questão. Deus responde, diz o que ele fará. E por meio de quem ele fará? Porque Deus tem um domínio, ele diz: eu vou trazer a Babilônia. Porque ele gritava pela injustiça que estava acontecendo no meio do povo de Deus, pelo próprio povo de Deus. Os reis, os príncipes, os poderosos, promovendo injustiça com o povo de Deus, deixando de observar a lei. E Abacuque está gritando por isso. E Deus disse: eu vou promover juízo. E vou promover algo extraordinário. E o hino que a gente canta aqui, e que enche o nosso coração, tem como contexto olhar à sua volta todo o terror da destruição que estava por vir, e é isso que ele diz. E até no finalzinho, ali no capítulo 3, ele diz: aguardarei o juízo que há de vir sobre nós. E o cântico ele se depara com a grandeza e o poder de Deus, que controla tudo e a todos, e que vai trazer uma nação ímpia. Isso mostra ali o poder de Deus, o controle de Deus sobre uma nação ímpia, que Deus vai trazer juízo sobre o seu povo por meio de um povo ímpio. Quando Abacuque se depara com essa verdade, nossa, Deus tem esse domínio, ele não cuida só aqui da nossa nação, ele não só nos protege, ele vai usar um outro povo ímpio para promover juízo. E ainda, que é o cântico que nós lemos, ainda que, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós precisamos esperar no Senhor. Verso 12 diz: o ímpio pode cometer 100 de crimes e até ter uma vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dEle, porque nós sabemos que a vida não se limita àquilo que há de acontecer aqui. Nós temos dificuldade com isso, porque a gente é ensinado que as nossas decisões têm consequências no tempo presente. A gente ensina os nossos filhos assim: não faça isso porque vai acontecer aquilo, não faça isso porque vai acontecer aquilo outro. E a gente cresce esperando, né, que Deus há de fazer justiça naquele momento, naquele tempo presente. Mas é Deus quem escolhe quando e como Ele vai fazer justiça. Mas uma coisa Ele deixa claro aqui: vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Porque embora a vida do justo, sofrendo injustiça, se tornou curta, em Deus, a vida, a verdadeira vida. E é nesse lugar que a gente precisa colocar o nosso coração, o nosso pensamento. Diante de tanta injustiça, nós esperamos a justiça de Deus, que pode acontecer agora, mas ela pode vir no tempo oportuno. E é difícil, nós precisamos aceitar isso, que é Deus que escolhe o tempo de promover o juízo. É Deus. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, esperando o arrependimento e mudança. Mas às vezes nós queremos agir como aquele profeta que fugiu, Jonas. Para ele não fazia sentido Deus ter graça e misericórdia com um povo tão ímpio que não sabia discernir uma mão da outra.
Não era assim os ninivitas? Povo cruel, cruel. Se eu não me engano, Nínive é na Síria também, ou na Síria, na antiga Síria, região de Damasco, o que hoje a gente tem por Damasco é ali. Povo ruim. E Jonas estava com dificuldade de um Deus que escolheu um povo e salvou um povo e cuidou e deu uma terra, estava estendendo a graça de Deus dele para um povo tão ímpio. Mas é Deus quem escolhe, não somos nós. Então espere, porque aquele que promoveu injustiça contra você, segundo a graça e misericórdia de Deus, ele poderá estar com você na eternidade. Isso é difícil, desce meio quadrado, não desce? Desce meio, é meio difícil. Eu também confesso, meus irmãos, eu não estou num lugar diferente de vocês, não. Eu não estou num lugar diferente. Mas Deus está esperando o arrependimento. 2 Pedro 3,15, um pouquinho depois, tenham em mente que a paciência do nosso Deus, do nosso Senhor, significa salvação. Mas também, no momento oportuno, juízo. A sua paciência é para a salvação. Mas há de chegar um dia de Deus colocar um ponto final. E aí virá o juízo. E quando a gente lê Apocalipse, isso se manifesta de forma muito clara. Porque em Deus vai pesando a mão e vai vindo o juízo, e o que a gente espera diante de uma luta, de uma tribulação, um coração quebrantado, o que a gente vai vendo como resultado ali, no escrito de João, é o coração do homem se endurecendo. Mas Deus assim o faz para que lá no final, nada e ninguém possa falar alguma coisa que Deus não deu oportunidade, que Deus não teve paciência. E quando vir o fim, é o fim mesmo. Hebreus, Deus que diz que ao homem é dado o direito de viver uma só vida, vindo depois disso o juízo. No ápice das coisas incompreensíveis da vida humana, e tem coisas que são incompreensíveis, estão acima do nosso entendimento, por mais que a gente busque sabedoria até na filosofia, a gente não vai conseguir compreender, cabe a nós descansar na graça de Deus, ou como diz aquele hino que eu gosto muito, descansando no poder de Deus. Verso 14 diz: há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. E se Salomão sabe o que foi, não conseguiu chegar no final e não entender, que dirá nós, que não temos assim tanta sabedoria quanto ele. Isso causa mesmo indignação. É uma controvérsia no mundo. É algo que mexe, e se a gente não ponderar, pode mexer até com a nossa fé. Porque como o Tiaguinho falou aqui, que a gente tem hoje uma pregação do Evangelho que destoa muito da realidade bíblica, e a gente vê a mensagem: venha e sua vida será, venha e sua vida será, venha e sua vida será assim, tudo de bom. A gente sabe que a realidade da vida não é assim. Mas Deus é gracioso, Deus é benevolente. Eu sempre faço esse exercício e desafio os irmãos a fazerem. Lembre de onde vocês saíram, onde vocês estão, por onde vocês passaram, como Deus foi bom, benevolente, como Ele perdoou os seus pecados, suas falhas, como Ele tem paciência com você. Mas coisas injustas acontecem. Estamos diante de tanta injustiça humana, que por mais que o governo até queira fazer o que é certo, no final, a régua de medir dos governos, dos impérios, dos reis, ela é fora de medida, ela é contraditória, ela é injusta. Por isso nós precisamos nos guiar pela régua de Deus, pela graça de Deus, pela palavra de Deus. Os que praticam o mal são homenageados e os justos são esquecidos, porém não é assim com Deus. Deus não se esquece. Romanos 2, de 6 a 8 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento.
Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá ira e indignação no dia final. Nós precisamos descansar nisso aí e confiar. Haverá retribuição para cada um conforme o seu proceder. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade em Deus. Mas haverá de promover juízo para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade. A verdade é Cristo, e que seguem a injustiça, o padrão desse mundo, um mundo que jaz no maligno. Nós devemos fazer o que é justo, procurar a justiça, fazer o que é certo diante dos homens, mas a nossa régua ela é maior. Paulo diz que a nossa vida tem que exceder, superar a lei dos fariseus. Paulo não, o próprio Senhor Jesus disse. Que a nossa lei, o nosso proceder tem que ser superior à lei dos escribas e dos fariseus, que observavam a lei escrita e diziam o que os outros deveriam fazer e como deveriam fazer. O que era sim, o que era não. Ele diz, a regra de vocês é a outra, porque o amor a Deus está acima de todas as coisas, do próximo como a si mesmo. Então, essa é a régua. Essa é a medida que a gente precisa usar. Meus irmãos, vamos descansar em Deus. Ele há de promover o juízo. A gente haverá de nos entristecer com a injustiça. E a gente não pode sair desse lugar também, porque eu sei que diante de tanta violência, de tanta injustiça, de tanta coisa errada, a gente começa a ficar frio, não é? Dizem que na guerra chega um ponto que você passa por cima de um cadáver como se fosse uma pedra. Você fica frio. Porque parece de fato uma lei da sobrevivência. Quem morreu, morreu, vou seguir. E às vezes, diante desse mundo com tantas coisas difíceis, a gente não chora mais, não se compadece mais, não se entristece mais, não se indigna mais. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que possamos sim nos indignar, nos entristecer, mas colocar isso diante de Deus e buscar resposta na palavra. Buscar resposta na palavra de Deus. Perceba, meus irmãos, que essas meditações, essa série de sermões, a gente vem mês a mês meditando em temas diferentes, porque nós entendemos que a palavra de Deus trata de tudo isso e muito mais. A gente não consegue, num ano, pegar uma fração muito pequena de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Mas é importante pensarmos nesses dias, porque todos nós já testemunhamos, já vimos a injustiça, já vimos coisas erradas, nos indignamos. Devemos fazer o que é justo, procurar a justiça, mas não podemos nos esquecer que Deus é quem aplicará o verdadeiro e reto juízo final. E na última sessão desse capítulo, Salomão reconhece a sua incapacidade e a incapacidade de todo ser humano em compreender todos os mistérios e complexidades da vida. Porque na sua sabedoria, nos seus escritos, né, Provérbios é uma série grandiosa de pequenos ensinamentos e reflexões sobre os mais diversos temas. Ele vem refletindo sobre estas questões, estas coisas, ele vai falar muito sobre o temor a Deus. Isso nos indica que foi aquilo que ele aprendeu, que ele não teve, e que ele entendeu, colocando como um jovem experiente professor, no final da sua jornada, compartilhando com os jovens, com os adultos, a sua experiência. Mas ele reconhece a sua incapacidade, embora tendo muita sabedoria, tendo pesquisado muito, tendo observado muito, ele chega à conclusão que tem coisas que não dá para entender. Não dá para entender. Logo, só Deus e a partir de Deus podemos compreender a vida. Mas ainda assim, Deus impõe algum limite. Nós não conseguimos entender todas as coisas.
Mesmo quando estamos diante da palavra, tem coisas que para nós é difícil o entendimento. É necessário e requer de nós humildade, disposição para aprender, para observar, para conversar, dialogar com o mais velho. Por isso que nós precisamos honrar os mais velhos, conhecer, nos aproximar, ouvir, aprender com os mais velhos, enquanto que os mais velhos podem caminhar e, observando a força do jovem, ajudá-lo e caminhar. Mas nós não conseguimos, como Salomão não conseguiu, embora com toda a sua sabedoria, compreender todas as coisas. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, o que está para a nossa compreensão já está revelado, e requer de nós o esforço, a humildade, a oração para compreendermos o que está revelado na palavra. Mas tem coisas que não estão reveladas e esclarecidas. E em que lugar a gente vai descansar? Em Deus. Descansando no poder de Deus, esperando em Deus. Logo, diante disso, o que a gente pode fazer diante dessa incompreensão com toda a complexidade da vida? O que a gente deve fazer? Salomão nos diz, verso 15: por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor do que para o homem comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros do seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe deu debaixo do sol. O professor expressa que a alegria encontrada nas coisas simples é um presente de Deus. Por isso que eu disse no começo, nós precisamos, acho que o mundo, a sociedade como um todo precisa se voltar para as coisas simples e essenciais. Valorizar o que tem valor. O outro, as crianças, os nossos idosos, as experiências, as oportunidades que Deus nos dá. Falamos na semana passada que cada um tem uma oportunidade, uma condição, uma história. Não temos aqui histórias iguais. Não fomos criados da mesma forma, com os mesmos valores. Cada um tem uma história. Cada um teve uma oportunidade. Cada um pagou um preço. Mas ele chama a nossa atenção, eu acho isso muito interessante, que é uma chamada a observar aquilo de bom e simples que tem acontecido na nossa vida e nós nos aproveitarmos disso. Simplicidade. Se alegrar com aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos, com aquilo que Deus tem nos dado. E eu sei que quando a gente está em dor, quando a gente está em luta, quando a gente está no meio da injustiça, quando a gente está vendo coisas, é difícil ver o que tem de bom. É difícil, comer, beber e se alegrar. Porque parece que está tudo cinzento. Mas aí é um reforço, é um esforço que nós precisamos ter para parar e, se necessário, meus irmãos, enumerar as coisas boas. Listar as coisas boas. Fazer um exercício das coisas boas. Paulo aos Filipenses faz uma lista, se há algum louvor, se há alguma coisa de boa procedência. Nessas coisas, pensai. Às vezes a gente fica trilhando um caminho, pensando naquilo que a gente não tem, ou que a gente quer ter, ou daquilo que a gente sofreu, daquilo que a gente perdeu, e passa desapercebido as coisas boas que Deus nos dá, por mais simples que elas sejam. Nós precisamos sempre entrar, nós falamos isso na semana passada, no caminho ou no exercício da gratidão. Não saia desse caminho. Não saia do caminho da gratidão, do exercício de aproveitar aquilo de bom que Deus tem te dado. Faça uma lista aí, traga na sua mente. Eu sei que a dor está aí, a angústia está aí, os problemas estão aí, está tudo aí, como está também aqui. Nós estamos na mesma
no mesmo barco, na mesma situação. Mas tem coisas boas que nós podemos agradecer, até por aquelas que passaram. Puxa, tive um passado, tive uma experiência, tive uma situação tão boa na minha vida, vivi anos bons. Agora está difícil, mas eu tive anos bons. Eu tenho algumas oportunidades, eu tenho algum recurso, ainda me falta, ainda é difícil, mas é o exercício de se alegrar com aquilo que Deus tem feito chegar às suas mãos. Não podemos perder de vista a graça de Deus que se manifesta nas coisas simples e triviais. Simples e triviais. E por fim, ele confessa a sua incapacidade de perceber tudo o que Deus tem feito, do que Ele já fez e o que Ele está para fazer. Essa confissão de Salomão revela uma verdade profunda sobre a busca do conhecimento e sabedoria. Por mais sábio que alguém possa ser, há mistérios que transcendem a capacidade humana. A mente humana é limitada e há áreas em que a sabedoria e o conhecimento não podem penetrar completamente. O que cabe a nós é o exercício da gratidão e da busca pelo conhecimento de Deus, da sua graça, e prosseguir e compartilhar. Embora a gente tenha críticas a fazer Salomão, ele deixou um registro, ele compartilhou. Porque é a palavra de Deus. Deus usou a sua vida e aquilo que ele registrou foi a vontade de Deus. É palavra de Deus. E deixou ensino para nós, deixou uma verdade para nós. Logo nós nos valemos disso para revisar a nossa vida, para refletir na nossa própria vida. A mente humana é limitada a áreas em que a sabedoria e o conhecimento não podem penetrar completamente. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar o conhecimento e a sabedoria. Não é uma crítica que a sabedoria não vale a pena, que o conhecimento não vale a pena, mas há um limite. Há um limite. A gente não pode se afastar, acima de tudo, do temor a Deus, da graça de Deus, do seu amor. O verso 17, ele destaca a frustração de tentar compreender o que está além da sua e da nossa compreensão, e afirma que por mais sábio que alguém seja, não conseguirá entender o sentido das coisas, da vida. Algumas coisas ainda vão ficar sem resposta, sem sentido, sem razão, e é assim mesmo que eu me sinto em algumas situações, que eu creio que você também se sente em algumas situações. Mostra aí o nosso limite, até onde a gente consegue chegar. Percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Os livros, a filosofia, o conhecimento, a música, as artes, são coisas boas. Nós podemos nos valer dela, podemos nos aproveitar dela, mas elas não vão revelar toda a complexidade da vida, todas as questões inerentes à nossa vida. Não virá dela todas as respostas. Nós sabemos que elas estão em Deus. A resposta está em Deus, o consolo está em Deus, a direção está em Deus, o nosso destino é revelado por Deus. Nós precisamos, na verdade, como eu disse lá no começo, muito mais do que buscar sabedoria, buscar discernimento. Você pode conhecer pouco, você pode ser simples, mas todo esse teu pequeno conhecimento, o teu grande conhecimento, sem discernimento espiritual, não vale de nada. Abra 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler juntos. Algo muito interessante sobre essa questão do discernimento.
das coisas de Deus, que não pode ser alcançado com a sabedoria e o conhecimento humano. Todos encontraram? Paulo dizendo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se os tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Mais um pouquinho. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo para discernir as coisas de Deus espiritualmente, não pela sabedoria. Façamos uso da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Todas elas têm o seu lugar. Todas elas têm o seu propósito, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu tenho observado e acompanhado alguns cientistas, homens doutores, PhD, em química, em física, homens estudadíssimos, mas que têm encontrado o sentido da vida não na ciência, não na revelação das coisas, mas em Deus. E conseguem compreender todo aquele conhecimento, toda aquela ciência, toda aquela sabedoria que capacita o homem, que faz o homem chegar ao espaço, que faz o homem fazer coisas extraordinárias, mas tem entendido que tudo isso é graça de Deus. Na verdade, eles olham para as coisas da física, da química, na biologia, eles conseguem discernir a origem, que não foi um acidente, não foi um acaso, é obra de Deus, e ela foi discernida espiritualmente. Então que você e eu possamos, embora tendo que lidar com a injustiça, com as coisas que acontecem, que possamos buscar um discernimento espiritual e em Deus, para que tenhamos paz, porque nós temos a mente de Cristo. Não precisamos da sabedoria para compreender as coisas de Deus, nós precisamos de Deus, e nós já temos o Espírito, amém? Nós temos o Espírito de Deus, Ele nos capacitou, e é muito bom, e é por isso que é bom nós sermos igreja, porque é nessa comunhão, é nas experiências de cada um, na simplicidade ou no conhecimento, grande conhecimento de alguns, é que nós podemos experimentar a graça de Deus, ver Deus se revelando,
A palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, Deus escolheu as coisas pequenas para se revelar. Nesse texto, é muito bom esse texto, porque ele diz que Deus não se revelou, e o próprio apóstolo Paulo não escolheu a grande sabedoria que ele tinha. Homem sábio, letrado, poliglota, muitas línguas, muito conhecimento, conseguia conversar de igual para igual com os filósofos. Mas ele considerou que todas essas coisas eram nada, ele se apegou ao conhecimento de Deus e buscou discernir todas as coisas a partir do Espírito de Deus. Que assim possamos nós também seguir. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque a tua palavra é maravilhosa e o Senhor se revela a nós, o Senhor fala aos nossos corações. E por mais, ó Deus, que estejamos abalados com notícias, com situações, com circunstâncias, seja por aquilo que a gente vê ou seja por aquilo que a gente sofreu, nós podemos discernir espiritualmente e confiamos nisso, Senhor, que o Senhor há de chegar um dia, de pôr um ponto final em todas essas coisas, há de promover juízo. Mas rogamos também, ó Deus, por nossa própria vida, para que possamos andar em retidão, não segundo, ó Deus, o nosso próprio juízo, não segundo aquilo que a gente entende como sendo reto, mas de acordo com a sua palavra, que ela venha, ó Deus, corrigir o nosso caminho. Ajuda-nos, abençoa-nos, continua falando e tratando dos nossos corações, nós rogamos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.